Fala pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Brother Design e hoje você vai aprender como aplicar as texturas da forma certa. Como achar e procurar essas texturas aí pela internet. A gente vai achar pelo Pinterest, pelo Behance, pelo Google, para você conseguir achar e texturizar as suas artes, tá? A textura é uma parte muito importante da nossa arte quando a gente fala de composição de imagem, então esse vídeo é muito importante para você e eu creio que merece o seu like e a sua inscrição também aqui no canal. Isso é muito importante, nos ajuda a alcançar mais pessoas aí com tutoriais de Photoshop na internet. Então deixa o like e a sua inscrição aí, que isso vai nos ajudar bastante. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal também. Você pode também nos seguir no Instagram e no TikTok pelo link que tá aqui embaixo na descrição. E antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho um recadinho para você. Se você quer aprender a fazer carrosséis do absoluto zero, desde aprender Photoshop básico até a pós-produção, no Carrossel do Futuro você vai aprender onde e como organizar elementos de bancos de imagens para ter o seu próprio arsenal de arquivo, como texturas e etc. Photoshop do zero para iniciantes, princípios básicos do design gráfico, módulo completo sobre inteligência artificial e como gerar imagens do zero, 8 tutoriais de carrosséis de alto nível do absoluto zero e aulas extras de carrosséis, arte social media e manipulação de imagem. E link no Drive com todo o material em PSD para você estudar e aproveitar. Eu espero você lá. O link do curso tá aqui na descrição. E é isso, então, sem mais delongas, pessoal, bora pro vídeo. E com essa arte que eu fiz de The Last of Us, né, eu fiz para um Reels, né, o vídeo vertical aqui, que é este aqui, ó, que eu postei essa semana, que é este videozinho aqui, ó. Se você quiser ir lá no nosso Instagram, o link tá aí embaixo, tá? E eu queria trazer uma coisa bem legal, né? A gente não vai fazer essa arte do zero, mas eu queria explicar um negócio pra vocês. Aqui eu já tenho uma textura, tá? Aplicada. Olha como dá a diferença. Aqui é sem a textura e aqui é com a textura, né? A gente tem uns detalhes assim de papel, né? Bem característicos, né? De um pôster, né? E tem alguns errinhos que a gente comete quando a gente vai aplicar a textura, que é muito importante a gente entender, beleza? Então, vamos pegar aqui o Pinterest, né? Primeiro a gente precisa aprender a buscar essas texturas. Eu sempre recomendo o Pinterest aqui pra vocês, porque ele funciona da forma conforme você vai pesquisando, você vai salvando as imagens, ele vai te mostrando coisas relacionadas ao que você salvou, né? Então aqui eu tenho várias pastas, né? E você pode fazer várias pastas, como pasta só de textura, só desses assets, assim, né? Então a gente vai começar pesquisando por texture, né? Textura em inglês. E aqui a gente tem muitas coisas. O que você pode fazer para achar texturas que você goste, tá? Vamos supor que eu goste desse estilo de textura aqui. Vou clicar aqui e eu vou criar uma pasta, tá? Criar pasta texturas. Eu posso deixar ela como secreta, mas não vou deixar aberta e vou criar. Certo? Você salvou esse pin na pasta de texturas. E aqui, quando eu clico nele, ele aparece outras texturas relacionadas a essa, certo? Então, eu vou pegar essa aqui e vou salvar também na minha pasta de texturas. Cadê? Texturas, aqui, salvar. Então, eu volto para a página inicial aqui e eu vou ter aqui no meu perfil a seguinte pasta, texturas. Eu posso vir aqui nela e eu tenho as duas texturas que eu salvei, certo? Então, eu vou vir aqui em mais ideias e ela vai me dar um monte de texturas relacionadas à textura que eu curto. Tem, por exemplo, essa, bem característica, né? Mas dá pra usar. Tem essa aqui, bem bonita. Vou pegar umas mais claras, né? Como, por exemplo, de plástico. Que mais? Que nós temos aqui? Essa textura tá bem legal. Essa aqui também tá bem legal. Essa textura aqui tá bem legal. E daí eu posso voltar aqui onde eu pesquisei texture e botar outras texturas que eu também curto. Então, textura de papel mesmo, né? A gente pode vir aqui e salvar em texturas. Algumas texturas mais diferentes para que aquela pasta possa relacionar,
pra gente poder achar outras mais, né? Por exemplo, essa aqui tá bem legal, ó. Então a gente salva lá na pasta de texturas. Como eu achei essa aqui bem legal, vou clicar em cima dela, vou ver ela aqui. E aqui embaixo vão ter outras relacionadas, né? Parecidas com aquela ali. E aqui eu vou salvando, ó. Essa textura é bem legal, ó. E a gente pode vir novamente lá na nossa pasta. E é mais ou menos assim que funciona, né? Que a gente clica em mais ideias e vai ter mais ideias relacionadas a essa pasta que eu posso só indo, clicando aqui e incluindo. Beleza? Então, o que a gente precisa entender? Vamos voltar lá para nossa pasta. A gente tem dois tipos de texturas em relação à luminosidade, tá? A gente tem as texturas claras, né, que vão puxar pro bege e pro branco. E a gente tem as texturas que levam como base escuro, né, falta de luz, como por exemplo essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, certo? Então, para cada uma dessas texturas, a gente tem um tipo de aplicação dentro do Photoshop, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa textura aqui, né, vou clicar com o botão direito, copiar imagem. Eu vou colar lá aqui em cima do meu Photoshop. Vou tirar essa textura daqui e vou colar aqui, certo? Vou reposicionar ela aqui no Ctrl T. Uma dica, pessoal, segura o Alt para transformar de todos os lados igualmente, ó, a imagem no Photoshop. Fica bem bom assim. Então aqui eu posso utilizar principalmente a forma de multiplicação, tá? Ela vai ficar mais ou menos dessa forma, mas a gente tem outras formas para deixar mais nítida a imagem. Luz indireta também a gente pode utilizar. E é basicamente essas duas formas, tá? Então é a luz indireta e a multiplicação que fica um pouco mais forte. Nessa da multiplicação, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar 2 vezes aqui em cima, tá? E a gente tem as opções de mesclagem aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa camada subjacente aqui, que ela significa o quê? Essa barra significa que eu posso alterar informações, não alterar informações, né? Mas vazar informações que estão na camada de baixo. Como eu estou selecionando a camada de textura, ela vai revelar algumas coisas que estão na camada de baixo. Então, eu vou clicar com Alt aqui para separar esses dois pininhos. E vou afastar aqui para vocês verem como é que funciona, ó. Ela vai tirando o escuro, né? Dessa forma assim. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa na camada atual, que é a camada da textura, né? Como ela não tem quase nenhum escuro, ela não vai fazer tanta diferença. Mas se a gente vir aqui no claro, ela vai fazer uma diferença, ó. E daí aqui eu tiro um pouco do escuro. Assim. Aqui o que a gente pode fazer também é tirar um pouco da opacidade. E aqui a gente tem uma textura perfeita, ó. Fica com uma texturização de papel bem feita, tá? Por que essa não é a textura ideal pra gente utilizar numa manipulação de imagem como essa, tá? Porque ela tem uma cor bege. Então a gente vai para as texturas brancas, né? Vamos voltar lá pro Pinterest. Volta, vamos pegar uma textura branca simples. Então vou pegar essa textura aqui. Vou copiar a imagem e vou colar aqui, certo? Ctrl V. Vou transformar aqui para ficar grande, né? E preencher a imagem toda. O que a gente vai fazer? A gente pode utilizar, pessoal, para fundos claros, né? Como eu falei, multiplicação, aqui subexposição de cores. Como ela é branca, mais modos de mesclagem vão funcionar com ela, né? Por exemplo, clarear, divisão, esses modos aqui são principalmente para texturas escuras que a gente já vai ver. Mas aqui, ó, o luz indireta ele já não funciona tanto, porque ele deixa bem fosco mesmo. Então eu acho que eu vou deixar nesse modo aqui, tá? E daí a gente vem aqui na camada subjacente, editando novamente. Mais ou menos assim, ó. Dessa forma. Então aqui sem textura e com a textura. Dá aquele detalhe final que a nossa arte precisava, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é aplicar um filtro, né? Um filtro de ruído, adicionar ruído. Também dá esse granulado, né? Fica bem legal. E é basicamente isso, pessoal. Basicamente a gente vai utilizar para texturas claras, né? Esses modos de multiplicação aqui e também luz indireta, tá? E agora para as texturas escuras, como é que funciona?
Vamos voltar aqui no Pinterest e pesquisar por texturas escuras, né? Vou pegar daquela nossa pasta mesmo. Então, vamos pegar essa aqui, tá? Ela tá bem diferentona, mas vamos utilizar ela. Copiar imagem. Vamos colar aqui. E posicionar aqui, tá? Para texturas escuras, o que vai funcionar é essa parte aqui, ó, clarear, divisão. Divisão que mais funciona, tá? Essa cor mais clara também fica bem bom, né? Essas aqui já deixam muito escura, mas o que vai funcionar mesmo é o clarear e o divisão, principalmente, né? Então, a gente também pode utilizar aqui um pouco menos a opacidade, para não ficar tão forte, né? Ou do preenchimento, né? Então, aqui sem a textura e com a textura. Pode ser um detalhe mínimo, pessoal, mas que faz diferença na pós-produção, beleza? Vamos pegar outra textura escura pra gente ver. Essa aqui que parece ter mais a ver, né, com a série mesmo, né, com o pôster. Então, a gente cola aqui, Ctrl V. Vou reposicionar ela. Assim. Colocar no modo de divisão. Aí, aqui, a gente muda aqui a parte escura da camada subjacente, assim, ó. Olha como fica legal essa textura. Sem a textura e com a textura. Já dá uma diferença legal, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Como a gente aplica, né? Então, texturas claras a gente vai usar principalmente modo de mesclagem de multiplicação e luz indireta, né? Esses modos aqui. E texturas escuras a gente usa principalmente divisão. E eu espero que eu tenha sanado essa dúvida aí, pessoal. Eu já fiz um reel sobre isso, então eu queria trazer um vídeo mais longo para explicar certinho como funciona. Dá uma olhadinha nesses outros vídeos que estão aqui, se você quiser dar uma olhada em mais tutoriais que forem úteis para você. E é isso, eu fico por aqui e eu vejo vocês no meu próximo vídeo.